O que são CBDCs? O nosso DREX, que eu acho que todo mundo aí que assistiu pelo menos 15 minutos de jornal aí nos últimos tempos viu a respeito do DREX. Tá? O que são tokens RWA? A morte do passado, ou seja, o que no blockchain está morrendo e o que está surgindo, né? E as novas tecnologias que vão aí ajudar o blockchain a ser cada vez melhor. Tá? E uma conclusão final para a gente ver o que a gente tratou aqui, o que faz sentido, o que vale a pena e a gente ver para o futuro. Então, começando aqui, né, o que é blockchain? Tá? Vai ter gente falar que é um banco de dados distribuído. E aí, cada vez que você fala isso, alguém que entende de blockchain vai parar no hospital. Tá? Não falem isso. É muito mais que isso. Tá? Então, o blockchain a gente pode considerar que é uma rede, né, de computadores aí, que eles processam algumas informações, eles entram em um acordo e geram uma informação que ela, de certa forma, não pode ser mudada no futuro. Tá? E então a gente tem essa rede aqui, que a gente está representando a Ethereum, que é uma blockchain. Tá? Esses nós, eles têm informações da própria blockchain, eles podem processar contratos inteligentes, tá? E eles funcionam mais ou menos daquela forma ali que tem os blocos, né? Eles geram esses blocos, tá? E esses blocos, muita gente fala, blockchain é segura. Não, não é. Blockchain ela tem disponibilidade, ela tem um outro fator ali que é como é que chama? A integridade, tá? Mas falar que uma blockchain é segura, por exemplo, ela não tem privacidade. Então, no conceito de segurança, isso seria uma falha. Tá? Muita gente fala que é privado, mas na verdade não é. E depois a gente vai ver mais para frente que a gente tem que pensar em alguns modelos de como trazer privacidade para a blockchain. Então, aqui o que acontece? Eu gerei o primeiro bloco, eu tenho os dados, eu faço um hash. Né? O que é um hash? É tipo uma assinatura dos dados que estão ali. Na hora que eu vou gerar um segundo bloco, eu pego os dados do segundo bloco, adiciono a assinatura do primeiro bloco ali e assino de novo. Então, por isso que chama uma cadeia de blocos. Né? Os blocos vão ficando interligados por essas assinaturas. Tá? E por que eu falei que esses computadores aqui têm que chegar num consenso para criar esses blocos? Né? Porque existe um trabalho aqui, né, onde a informação tem que ser única na blockchain toda. Tá? Então, para fazer que um bloco seja único, alguns nós de processamento têm que chegar num consenso para falar quem que é o bloco que vai entrar para a cadeia. Tá? E aí existem vários tipos de algoritmos de consenso. Né? Alguns são baseados em prova de autoridade, prova de trabalho. Tá? Quando a gente falava, eu vou minerar um Bitcoin, é uma prova de trabalho, tá, que a gente fazia. Né? Aí tem Proof of Stake, né? Eu tenho uma parte da blockchain ali, então eu consigo... eu tenho poder de decisão sobre algumas coisas. Né? Então, hoje a Ethereum, se não me engano, é Proof of Stake, certo? Então, quando você cria um nó, você tem que ter no mínimo 30 Ethers, né? 30 Ethers para poder trabalhar para poder acertar um bloco. Opa! E aí tem o IBFT e o QBFT. Tá? O QBFT é o algoritmo de consenso do DREX, já vou adiantando. E esses BFT da vida, eles na verdade eles são um tipo de Proof of Authority, né? Prova de autoridade. E eles são baseados no algoritmo bizantino de falhas, de tolerância a falhas. Tá? Depois, mais para frente... não vou falar disso, porque só para falar disso precisaria de uma outra sessão aqui. Tá? Então, hoje, né, quem são os interessados, né, em blockchain? Porque antigamente, sei lá, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, os interessados era quem queria ali ganhar um dinheiro com Bitcoin, quem queria ganhar um dinheiro com uma criptomoeda, quem queria fazer um macaquinho chateado e ganhar dinheiro, eram esses caras que eram os interessados.
Só que com o passar do tempo, mudou-se muito os interessados. Tá? O governo viu, né, principalmente o governo aqui, viu uma possibilidade de diminuir custos, aumentar a rastreabilidade e diminuir fricção, né, dos títulos, tanto dos títulos públicos como a parte de transações, meios de pagamento, né, vamos dizer assim, o dinheiro do Brasil. Em vez de eu ficar imprimindo papel, eu posso simplesmente gerar tokens ali, né, numa blockchain e transacionar esses tokens. Tá? Então, o governo, hoje, na nossa visão aqui, é um dos maiores pesquisadores e incentivadores de blockchain. Tá? Os bancos, né, aí, meio que junto com o governo, os bancos viram a possibilidade aí, de ter, como é que se diz, mais abertura no mercado, né? Então, por exemplo, um banco cria aí transações que você pode fazer através do banco e operar em criptomoedas, coisas desse tipo, ou títulos tokenizados. Tá? As empresas têm uma outra visão da blockchain. Tá? A empresa ela tem uma visão que a blockchain pode aumentar os meios, as formas de pagamento que ela tem. Então, vamos supor que uma empresa hoje ela aceite criptomoeda como forma de pagamento. É mais um meio de se pagar algum serviço que ela tem. Tá? E, às vezes, isso facilita muito. Né? Ainda mais, vamos supor, empresas internacionais, né? Onde as pessoas estão viajando o tempo todo e aí tem que ficar fazendo conversão de moeda, tem que fazer tudo isso. Se você tem uma criptomoeda, o mesmo valor do Bitcoin aqui no Brasil é o valor do Bitcoin na Argentina, é o valor do Bitcoin nos Estados Unidos, e você pode pagar da mesma forma. Tá? Uma outra coisa que as empresas usam o blockchain, tá, é para rastreamento de processos internos. Né? Então, eu posso tokenizar minha produção, eu posso tokenizar praticamente qualquer coisa hoje, tá, e fazer um rastreamento disso durante o processo produtivo. Tá? E uma parte também seria nessa parte de antecipação de recebíveis, né? Onde a gente vai para uma empresa, vamos dizer, mais agro. Tá? Hoje a gente tem um token de sucesso aqui no Brasil que chama AgroToken. Tá? E o que acontece? Em vez de você ter que levar a sua safra para vender e fazer todas as operações numa cooperativa e tal, você tokeniza a sua safra e você pode já ir negociando sua safra com esses tokens. Tá? Então, um recebível que você tem ali, você antecipa. Né? E na parte de utilities, né, a gente tem uma coisa interessante, que é a tokenização, que eu chamei aqui, né, materialização de intangíveis. Né? Vamos supor assim, como é que funciona a energia que eu gero numa hidrelétrica, por exemplo? Né? Eu poderia muito bem tokenizar isso e depois rastrear o consumo, fazer venda disso do tokenizado e não do que está ali sendo passado em si, né, o elétron ali passando. Tá? E tem também o esquema de aumentar o mercado. Né? A partir do momento que eu tokenizo as coisas, eu posso ofertar esses tokens para mais pessoas. Tá? Aí, indo nessa sequência, como a gente falou que a parte de governo e banco aí é o que está muito forte com blockchain, eu achei que vale a pena a gente conversar um pouco de CBDC. Tá? A gente vai ver no mundo que existe um movimento hoje para a criação de CBDCs. Tá? Praticamente todos os países aí estão criando CBDCs para deixar o dinheiro interno digital. Quando um país faz isso, ele ganha algumas vantagens. Primeiro, que o dinheiro digital, o custo de você gerar ele é muito menor do que você gerar uma cédula de papel. E ele passa a ser programável. Eu consigo, através desse dinheiro, colocar ele em contratos inteligentes na blockchain, e isso gera um outro resultado, que pode me gerar um outro resultado, e eu começo a gerar processos, automatizar processos que o governo tem hoje, que é manual, né?
eles começam a passar a ser automatizados com essa digitalização do dinheiro. Tá? Então, CBDC, para quem não sabe, significa Central Bank Digital Currency. Tá? E aqui a gente tem, existe um tracker, eu vou mostrar para vocês. Mais de 114 países do mundo já estão com CDBCs, ou em pesquisa, ou em execução. Tá? E isso agrega mais ou menos 95% do PIB mundial. Tá? Então, quer dizer, o dinheiro do mundo está começando a virar digital em cima de blockchains. Tá? Nem sempre é uma blockchain, mas na maioria das vezes é uma blockchain que faz a CBDC. E essas CBDCs, elas são criadas, né? Elas podem ser criadas para atacar dois tipos de mercado. Tá? O Drex, a gente vai ver que essa versão que a gente tem do Drex é para atacar, para atacar atacado. Ficou estranho isso, né? Mas é para trabalhar no atacado. O que é o atacado? São as transações entre o banco e o governo, governo e governo, banco e banco. Tá? Então, hoje, todo mundo fala, o Drex vai chegar ali na ponta, vai passar dinheiro para as pessoas, o real vai ser digital. Hoje não. No futuro, existe uma ideia de que o Drex, na hora que a gente for falar de Drex aqui, chegue no ponto final, mas não é esse Drex que a gente conhece hoje em dia. Tá? Então, aqui está a parte que eu falei, né? O CBDC Tracker. E ele tem aqui no mundo inteiro que país que está adotando o CBDC e o estado que ela está. Né? Então, tem alguns que já até cancelaram a CBDC, porque foi muito mal desenvolvida. Alguns estão aí em pesquisa, outros já em plano piloto, né? Prova de conceito. Então, assim, tem um movimento aí, e os países estão bem integrados nisso, eles estão conversando bastante da melhor forma de se implementar uma CBDC. E aí, falando um pouco do nosso Drex, né, que é a CBDC do Brasil. Tá? O Drex hoje, o status dele é experimental para atacado, né, ele é uma prova de conceito para atacado, então são os bancos que estão trabalhando nisso e comprando títulos do governo, negociando com o governo, pagando as coisas. Não tem ainda experimento com o cidadão, né, com a pessoa física, nem com a pessoa jurídica, né. E a gente vê, né, a respeito do Drex, muito sensacionalismo. Né? Drex é o irmão do Pix, é o primo do Pix. Não, o Drex não tem parentesco nenhum com o Pix. Tá? Eles estão ali, eles são do Banco Central e tal, eles fazem algumas funcionalidades ali, mas ele não tem nada a ver com o Pix. Tá? E Drex também não é Pix. Tá? Vai ter gente que fala, o Drex vai matar o Pix. Não, não vai. Tá? Não tem nada a ver. E aí a parte interessante, né, que pouca gente fala, é que o Drex é uma plataforma. Tá? Então, existe o Drex, que eles chamam, que hoje está sendo o ambiente de atacado. Vai existir o real tokenizado, que é o ambiente de varejo. E aí sim, o real tokenizado vai chegar até nós. Tá? Hoje, a ideia muito provável é que o real tokenizado nem seja do Banco Central. Cada banco vai ter seu real tokenizado e você vai trabalhar com esse real tokenizado e na hora que ele chega no banco ele vira Drex e daí conversa entre eles ali. Tá? E existe um outro movimento, que inclusive aqui nós do Venturo estamos no Hackathon do Tesouro Nacional, que é a tokenização dos títulos públicos. Tá? E aí são ativos financeiros do governo que eles estão tokenizando e vendendo. E aí pessoas comuns, que nem nós, vamos poder comprar e ter isso em carteira e negociar. Tá? Então, assim, existe essa vertente aí em cima do Drex. Tá? Hoje, no momento, o Drex está construído em cima do Hyperledger Bezo. Tá? Inclusive, a gente está trabalhando com isso aqui. O Hyperledger Bezo, a estrutura dele é baseada na EVM, tá? Na Ethereum Virtual Machine. Então é como se fosse uma rede Ethereum, só que privada. O governo decide quem entra, o que faz ali dentro. Tá? A situação hoje são testes de privacidade e segurança. Inclusive saiu essa semana que o Santander conseguiu fazer a primeira transação
com privacidade no Drex. Tá? Então, o que isso significa? O Santander fez uma operação no Drex e nenhum outro banco sabia que foi o Santander que fez essa operação junto com o governo. Tá? Então, é aí que eu falo que quando falam que existe privacidade na blockchain, isso aí é mentira. Tá? A gente precisa implementar isso na blockchain. Tá? E as primeiras transações já foram efetuadas. Assim, os números são bem baixos comparado com o Pix, mas é que é uma operação de atacado. Então, vão ser operações aí muito grandes e em menor tamanho. Tá? Então, aqui tem algumas notícias. Né? Então, 83% dos executivos do Brasil acreditam no Drex, que o Drex vai dar certo e vai melhorar. Né? Uma notícia ruim, mas nem tanto, o BC admite atraso nos testes do Drex, porque tem muita coisa ainda a ser definido. Tá? E o Brasil está virando referência mundial e Drex é só a ponta do iceberg. Isso é verdade. Tá? Para quem não sabe, o Brasil é uma referência hoje, principalmente com o Pix. O Pix é um dos maiores sucessos assim, de implementações de Banco Central junto à população. Tá? E o Drex está vindo na mesma linha. Então, é bem interessante isso aí. E daí, indo um pouco mais para frente, né, saindo agora do domínio do governo, a gente vai para esses tokens RWA, né, que são Real World Assets. Né? O que seria isso? A gente, aí do mundo de blockchain, existe a opção de tokenização. Né? O que é? Eu represento alguma coisa do mundo real de forma digital na blockchain. E a gente está partindo para uma coisa que a gente chama de mundo tokenizado. Né? Então, que nem eu falei, quase tudo no mundo pode ser tokenizado e virar digital ali, e a gente negocia essas coisas. Tá? Uma estimativa, né, que foi feita, é até difícil de ler aquele número ali, né? É que até 2030 os RWAs vão movimentar 20 trilhões de reais. Tá? E o que isso acontece? Se a gente for pensar hoje numa moeda, uma moeda digital qualquer, que não tenha lastro, está só baseado na confiança das pessoas e no que as pessoas estão negociando nessa moeda, tá? É uma coisa. Só que a partir do momento que a gente começa a pensar que a gente está gerando uma moeda, um token, em cima de algo que está presente no mundo real e tem um valor real, que é que nem o exemplo que eu dei ali, eu posso tokenizar minha casa, e minha casa está avaliada em X reais, e aí esses tokens que eu gerei, eles têm um valor agregado no mundo real. E daí eu posso usar esses tokens, a priori, para fazer negócio com eles, e depois eu ponho minha casa à venda. Quando eu vender minha casa, quem é detentor desses tokens tem uma parcela desse valor que eu vendi. Tá? Então, quer dizer, é um dinheiro que está lastreado no mundo real aqui, é um dinheiro digital. Tá? Problemas disso aqui. Como sempre, o governo vai querer uma parte disso aí. Então, imposto. E problemas jurídicos, né? Imagina que eu tokenizei minha casa, vendi mais do que eu podia, enganei um monte de pessoa, e aí como é que fica? Então, assim, a gente precisa pensar nessas coisas. Vai ter aí CVM trabalhando em cima disso, vai ter governo, vai ter um monte de órgãos aí tentando regulamentar isso, mas, ao nosso ver, aqui é um caminho sem volta. Tá? Então, o mundo vai ser tokenizado mesmo. E aí a gente vai, né, depois de falar dessas tecnologias, o que a gente pode pensar do mercado que aconteceu e o que está acontecendo. Tá? A primeira parte ali, eu já vi gente na plateia aqui torcendo o nariz, né, que as criptomoedas como investimento estão morrendo. Tá? Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui. Tá? Estão morrendo naquela ideia, naquele impulso que as pessoas tinham de surgiu uma moeda nova e eu vou comprar porque ela vai valorizar. Tá? Nesse
ponto que a gente está falando que elas estão morrendo. Não adianta a gente sair criando 10 mil moedas novas e achando que todo mundo vai comprar. Não vai acontecer mais isso. As pessoas começaram a se entender o que é isso, né? Você vai poder ganhar um dinheiro negociando cripto? Muito provavelmente que sim. Igual o cara que ganha dinheiro negociando dólar. Igual o cara que ganha dinheiro negociando qualquer outro tipo de moeda. Tá? Mas acreditar que surgiu uma moeda e ela vai valorizar por, sei lá, X questões, hoje é uma irrealidade, né? Outra coisa que a gente vê que está morrendo, né? Aqueles NFTs que não faziam sentido nenhum. Macaquinhos chateados. Cara, tem aqui, ó, 95%, eu pus de propósito, tá? Porque é assim, você não conhece o mercado e você vai pôr dinheiro no mercado que você não conhece. Hoje vale 26 Ether. Sabe quanto o Neymar pagou no macaquinho chateado dele? 160 Ether. Quer dizer, ele perdeu praticamente tudo. O investimento no macaquinho chateado não faz sentido, né? Não vai, né? Mas é legal, né? Então, isso aí... Então, isso assim... Tem um monte de NFT que saiu que não fazia sentido nenhum, né? Mas o NFT é uma coisa legal, mas não com macaquinho chateado, tá? E a parte de corretoras de criptomoedas. Tá? Aí muita gente vai falar, pô, mas você está falando que uma Binance da vida vai se ferrar? Cara, não sei se vai se ferrar, mas pode ser que diminua bastante. Tá? Por exemplo, a FTX morreu, e aí a gente pega um gráfico daquele ali, e a gente vê que em janeiro de 23, a gente tinha transacionando em corretoras 0,7 trilhões de dólares, depois vai subindo até 0,9 e depois só vai caindo. E hoje a gente está em 0,3 trilhões, quer dizer, tem alguma coisa aí que a gente deveria prestar atenção. Tá? E o que vem surgindo, né? Vamos parar de falar das coisas que estão morrendo aí para falar o que está acontecendo. CBDCs. Tá? CBDCs está vindo com tudo, todo mundo está criando, todo o país está criando. Eles precisam de suporte, os países estão precisando de suporte nisso. Eles estão numa iniciativa de criar sandbox, tá? Para CBDCs. Então, você pode brincar em alguns sandbox de outros países aí para testar o que eles estão criando. Tá? Esses tokens RWA também tá vindo com tudo, né? A parte de crypto payments. Então, hoje a gente já vê cartões de crédito em cripto. Tá? Então, você paga ali, já desconta da sua conta cripto, já faz a negociação ali para você. Green NFTs. O que seria isso? Isso é um nome que eu dei também, não sei nem se existe. Tá? São NFTs de créditos de carbono, por exemplo. De créditos green, aí, do mercado green. Tá? Então... hoje existe uma iniciativa de tokenizar esses créditos, né, esses ativos do mercado sustentável, vamos dizer assim, tá? E negociar eles aí como se fosse um ativo digital. Decentralized Science é uma coisa muito legal que está acontecendo. Então, hoje o financiamento de ciência pode ser através de blockchain, tá? E você pode vender, por exemplo, partes da sua pesquisa, ou você pode vender sua pesquisa inteira, você vende um artigo da sua pesquisa. Tá? E existe toda uma comunidade trabalhando em cima disso. Decentralized Finance, né, que é o DeFi. Então, muito dessa parte de Web3 aí está contribuindo para isso. E as DAOs, né, que são as Decentralized Autonomous Organization. Tudo isso é baseado em contratos inteligentes, então quem quer entrar ali aporta um dinheiro, aí ele já divide, gera o que você tem de, como é que se diz, gera uma NFT como se fosse uma nota fiscal para você depois pegar alguma coisa em troca. Tá? Então isso aí é o que vem surgindo, muita coisa já surgiu, mas eles estão vindo em constante evolução aí, permeando o mercado. Tá? E aí a gente entra numa outra parte,
essa parte anterior aqui, a gente está falando muito de business com blockchain. Tá? Aqui a gente está falando na parte da tecnologia. Tá? Quais são as novas tecnologias que vão ser acopladas à blockchain para a gente poder ter transações mais seguras, ter transações com privacidade, entre outras coisas mais aí. Tá? Então, tem novas redes, né? Principalmente para redes privadas. Aqui a gente tem a Hyperledger Fabric, tá? Que é uma blockchain que ela não é baseada em EVM, ela é toda construída do zero. Tá? Então, ela já tem privacidade, ela é modular, ela tem vários benefícios ali, só que para uma rede privada. Tá? O R3 Corda também. O R3 está muito presente no meio financeiro. Tá? Então, bancos estão pesquisando muito forte o R3. Alguns governos já estão usando o R3 como base da CBDC. Tá? E tem também essa Stellar aqui, que é uma rede nova, aí, que ela é muito usada para quem faz DeFi. Tá? E a Ethereum, né? A Ethereum que está sempre em evolução. Tá? A gente tem vários improvements aí na Ethereum. A próxima evolução da Ethereum estava prevista para sair nesse trimestre, mas atrasou um pouco, vai sair no próximo trimestre, em 2024. Espera-se, né, porque a gente sabe que a Ethereum sempre dá um delay nas evoluções dela. Tá? Então, essa próxima evolução chama Cancun Deneb, ou Decun, tá? E ela vem aí com várias melhorias. Tá? Na Ethereum, quando a gente trabalha com evolução, tem lá as propostas, e daí elas são aceitas e tem as modificações. Então, são esses Ethereum Improvement Proposals aí. E tem essa 4844, que é a parte de escalabilidade e throughput, vai aumentar o número de transações que a gente consegue fazer na Ethereum. Tem a 1153, diminui o custo de armazenamento de dados na rede, que é muito caro. O 4788 melhora a bridge e cadeia de stake pools. Tá? Essa 6780 não se sabe ainda se vai entrar realmente, mas ela elimina uma função que chama self-destruct, que dava para tirar um contrato inteligente, era retirado da rede. Tá? Só que isso numa rede onde a gente não quer que tenha mutabilidade, né, que o passado seja verdade até onde a gente quiser. Né? Isso aí perde um pouco de segurança quando tem uma função desse tipo. Tá? E a 5656, que são melhorias no próprio código aí da EVM, tá? Da Ethereum Virtual Machine. Aí outras tecnologias que a gente vai poder observar aí no futuro, tá? O ZKP, que é o Zero Knowledge Proof. Então, o que seria isso? Como é que eu provo que uma transação foi feita na blockchain sem ficar vendo a transação propriamente dita? Tá? Então, existem algoritmos matemáticos aí para fazer esse tipo de prova. Né? Então, aqui tem hoje o ZK Rollups, ZK Snarks, ZK Starks. Quem for ver a respeito de Zero Knowledge Proof vai se deparar com esses termos aí. Tá? E aí também não vou explicar o que é cada um, porque senão a gente precisaria de outra sessão aqui só para explicar isso. Só para mostrar um pouquinho do que é o Zero Knowledge Proof. Se eu tenho uma informação daquele tipo ali, de onde está o Wally, né? Então eu tenho tudo o Wally, acho que está na praia, sei lá, ele está numa loja de roupa aí, né? E eu pergunto onde está o Wally. Tá? Se eu chegar lá e vir aqui mostrar onde está o óleo, vocês estão vendo a informação lá. Mas imagina que eu pego só um buraquinho, procuro o óleo e entrego só o óleo com um pouquinho do que está em volta dele ali. Eu mostro que eu sei aonde está o óleo, porque eu mostrei o óleo ali na foto, só que sem mostrar onde ele realmente está. Tá? Então, assim, eu mostro que eu conheço a informação, a prova, mas sem mostrar a informação. Tá? Aí uma outra coisa que tem que entrar na parte de blockchain é que os nós daquela primeira figura que eu mostrei lá,
eles podem estar executando no computador de qualquer pessoa, tá? Ou em qualquer lugar. Como é que eu garanto que esse nó que está sendo executado ele não está corrompido fazendo coisas ilegais na rede, na blockchain? Tá? Então, existe esse Trusted Execution Environment, inclusive é uma pesquisa grande que está sendo feita sobre isso. Isso aí também se aplica, por exemplo, à execução de modelos de IA. Imagina que eu treinei meu modelo, gastei milhões treinando ele, ponho ele num cliente e o cara começa a exfiltrar dado dali. Tá? Então, o TEE, né, que a gente chama, é muito interessante. E a Intel e a AMD, elas têm nos processadores hoje, em alguns processadores, instruções para fazer o TEE. Tá? Então, a gente tem que chamar essas instruções. E o que ele faz? Ele executa um trecho, uma parte do código e da memória, né, numa parte segura do processador, tá? Onde não tem como você invadir, extraviar dados ali. E, por fim, né, o Post-Quantum Cryptography. Por quê? Porque toda a assinatura de uma blockchain hoje é feita em cima do SECP 256, tá? Que é um algoritmo que ele está suscetível à quebra pelo algoritmo de Shor por computação quântica. Então, e como eu falei na palestra anterior, talvez em 5 ou 10 anos isso aí esteja comprometido e a gente vai ter que mudar isso. Então, imagina mudar toda uma blockchain tipo a Ethereum para um outro tipo de assinatura, sendo que as assinaturas de PQC elas geralmente não são compatíveis com assinaturas clássicas, tá? Elas são maiores, elas são diferentes. E aí, então, terminando a apresentação aqui, né, a gente vai para as conclusões. Tá? Então, o que a gente pode ver é que a blockchain é muito mais que criptomoedas. Tá? Criptomoeda é muito interessante como um meio de pagamento. Tá? Hoje, né, se eu apostasse aí num futuro de meios de pagamento, eu apostaria em criptomoedas como meio de pagamento, que isso é muito legal. Outra coisa que a gente viu que está acontecendo é o mundo tokenizado. Estamos tokenizando desde casas até energia elétrica, até gás, tudo está sendo tokenizado e vai poder ser vendido de alguma forma digitalmente. Tá? Os governos e empresas grandes estão começando a prestar atenção em blockchain, e não só isso, estão começando a investir pesado em blockchain. Tá? Então, a gente pode ver que o Itaú começou a transacionar blockchain. Então, os bancos grandes já estão começando a entrar ali nesse mercado. Tá? E a tecnologia, apesar de ser consolidada, né, muita gente poderia falar, pô, blockchain está aí há 10 anos praticamente, né, até mais. Né? O primeiro artigo do Satoshi foi em 2008, se não me engano, a respeito de blockchain. Só que está em constante evolução. Né? O Bitcoin, por exemplo, não tinha contrato inteligente. Aí veio Ethereum, tem contrato inteligente, tokenização, e vira uma coisa assim que está evoluindo muito rápido. Tá? E as áreas aí de pesquisa que vale a pena, né, a gente pensar em blockchain são aplicações, né, onde eu posso aplicar blockchain, saindo fora um pouco da caixa, né? A parte de privacidade, hoje elas precisam de privacidade, existem algumas iniciativas, tem aí Tether, tem esses ZKP da vida. Tá? A parte de segurança da blockchain, onde a gente pode contribuir aqui, que é uma parte que o Venturus já está contribuindo, que é a Post-Quantum Cryptography. Tá? E a parte de escalabilidade. A blockchain é distribuída em escala, depende. Porque hoje um dos algoritmos mais utilizados para fazer a transferência de informação é o Flood. E a gente sabe que inundação, se a gente tem muitos nós, ele não dá conta. Tá? Bom, beleza. Como na outra apresentação, aqui estão os links aí de material para quem quiser pesquisar mais a respeito. Tá? E muito obrigado. E é isso aí.
Só antes das perguntas, eu gostaria de dizer que o Marcelo, depois dessa apresentação aqui, vai fazer a finalização do Summit aqui. Uma pergunta... Pô, justo você, Igor, não tinha ninguém mais júnior aí em blockchain, não? Não, mas veja só, é uma pergunta mais de opinião, né? Uhum. Você falou dos macacos aí da NFT, de macacos que estão morrendo aí. Você vê alguma diferença entre essas NFTs e o mundo das artes, lá onde as artes são vendidas por milhões e elas também não têm utilidade nenhuma, né? Não posso responder isso. Só que a arte, ela tem um valor ali, vamos dizer, histórico. Então, quando você compra uma Mona Lisa, se é que seja possível comprar uma Mona Lisa, é muito diferente de você comprar, por exemplo, um macaquinho chateado de pixel desse tamanho. Assim, a Mona Lisa, ela é única. Se você tokenizar ela e vender, é uma coisa. Agora, você comprar um macaquinho que foi gerado ali em, sei lá, 15 segundos por uma máquina e pagar 1 milhão, assim, sei lá, pelo menos do meu ponto de vista, não faz sentido nenhum. Mas tem aqueles quadros brancos com um risco no meio que é vendido por 1 milhão também. Mas e quem foi o pintor de uma obra dessa? Às provavelmente vezes, um cara renomado. É um cara conhecido, né? Às vezes é um aleatório lá. Mas um aleatório... Saca? Um aleatório, às vezes ele não atinge esses valores, né? Você pode ver que, inclusive, nas artes, tá? Eu vou falar um pouco porque vocês não sabem, mas eu já fui artista na minha vida, tá? Nas artes tem uma coisa interessante, tá? A maioria dos artistas ganham dinheiro depois de morto. Durante a vida, o quadro dele não tem valor. Daí, depois que existe uma avaliação pela raridade, pelo tipo de obra que ele fez e tal, aí existe um valor agregado nisso aí. Tá? Então, é diferente hoje de uma arte digital, principalmente agora com IA generativa, onde você pode gerar uma coisa ali, mas qual o dom que o cara investiu ali para fazer aquele macaco? Entendeu? Nada. Entendeu? Então, assim... Existe uma coisa, a arte ela é muito, vamos dizer assim, pessoal e humana. É difícil você comparar uma arte feita por um humano ali, não digitalizada, feita com pincel, com material para isso, entendeu? Então, acho que é aí que existe uma diferença, um gap aí, que uma arte feita no mundo real, vamos dizer assim, ela sempre está valorizando pela unicidade dela, de uma arte feita no mundo digital. Como você disse, opinião pessoal, tá? Bom, próximo. O Ministério da Cultura vai acabar comigo depois. Ô, Raro, o Indeburgo perguntou como você considera as máquinas de cartão de crédito na blockchain? É uma tendência ou inviável? As máquinas de cartão de crédito na blockchain. Eu acho que elas vão continuar existindo, tá? Mas também a gente tem a visão de que o próprio cartão de crédito, hoje, ele poderia ser substituído por um contrato inteligente. Tá? Então, assim, você simplesmente transferiria por um endereço ali, que é seu, um dinheiro, e ele cairia naquele cartão e faria as operações. Tá? Então, não sei se o próprio cartão de crédito vai existir por muito tempo. Tá? Boa tarde, Raro. E são duas perguntas, mas eu acho que elas estão mais ou menos relacionadas aí. A gente falou do lado muito bom, né, do futuro, coisas promissoras. Eu queria puxar um pouquinho para o lado ruim, né? Mas calma, gente, calma. É falar principalmente dos exemplos negativos, né? Que a gente teve a explosão como você falou, das NFTs, a gente teve a explosão de jogo Play to Earn, que teve todo, né? Você vai investir dinheiro, você vai jogar seu dinheiro ali e vai gerar um carinha que vai ter algum conjunto de valores aleatórios e isso vai te dar dinheiro. E muita gente, infelizmente, caiu em cima disso, falou, é uma maneira viável de ir em frente. Eu não acho que foi uma boa ideia.
Mas também, principalmente no período da pandemia do Covid, a gente teve bastante crescimento de projetos em Kickstarter, Indiegogo, que eles falavam o quê? A gente vai fazer um jogo, a gente vai fazer um sistema e tudo dentro desse sistema vai estar dentro de uma blockchain. A gente vai fazer, sei lá, um MMORPG, onde todos os itens estão dentro da blockchain. E eu não sou contra a tecnologia, mas eu falo, tá, isso me parece um caso que não é o correto para essa tecnologia. Porque um caso bem simples que eu penso, beleza, teve algum erro, alguém roubou um item seu. Como que você recupera ele? Entendeu? Já que tudo está gravado numa blockchain que não é para ser mutável. Aí você está introduzindo mutabilidade num negócio que, por definição, deveria ser imutável. Então, qual que é, por exemplo, a sua visão? Como que você enxerga esse tipo de aplicação? É errônea? É possível, mas com... Não, eu acho que assim... É interessante você construir um jogo na blockchain, principalmente se os assets do jogo tiver nessa blockchain, porque depois, de certa forma, vamos supor que seus assets de um determinado jogo estão na Ethereum. Você conseguiria negociar eles por outras coisas. E se eu criasse um outro jogo que tivesse ali na Ethereum também, eu conseguiria, de certa forma, falar, ó, esses assets que eu tenho aqui, eu quero trazer para esse outro jogo aqui também. Então, assim, existe um fundamento, tá? Não sei se é a coisa mais brilhante do universo fazer isso. Tá? Era uma das possíveis soluções, inclusive, para os metaversos, né? Que quando a gente fala de metaverso, a gente pensava só no da Meta, mas existiam diversos metaversos. Inclusive os jogos são metaversos, né? E você poderia transferir itens de cada um desses metaversos via blockchain, tá? Aí a gente já está entrando no lado de meio que uma identidade única digital ali, né? Isso, exatamente, né? Que é o que acho que é o cara da Ethereum queria fazer alguma coisa desse. É o da Ethereum? É o Vitalik que estava fazendo uma coisa assim? Da OpenAI, é verdade. Ele estava numa linha dessa, de usar blockchain para ter uma identidade única e tal. Tá? Só que assim, é o que acontece. Se roubaram você na blockchain, cara, você não vai conseguir recuperar. Tá? Você até consegue, mas aí você tem que recorrer ao mundo real, ir lá, pegar o cara que fez aquilo, dar um fecha nele, prender ele, obrigar ele a te devolver aquilo de alguma forma. Tá? Ou, né? Às vezes acontece do pessoal fazer um fork da rede até. Se for um roubo muito, muito absurdo, né? Você faz um fork da rede corrigindo esse problema e daí continua numa outra. Mas assim, isso é em caso extremíssimo, né? Imagina forcar Ethereum hoje, só se for por uma causa muito justa, tá? Então, assim, existe essa opção aí. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Sim, isso inclusive encadeia no meu segundo ponto de dúvida aí, que eu acho que é um pouco mais simples de responder, que é o seguinte. Você falou de forcar uma rede, certo? A gente tem uma coisa bem... Não vou dizer que é parecida, porque os conceitos são diferentes, mas com blockchain sempre existe a chance de ter o chamado hostile takeover, né? O pessoal tomar controle da rede ali de maneira forçada. Sim. E como você mostrou aí, existe muita pesquisa nesse quesito de segurança, né? Fazer um ambiente controlado. E aí a gente tem um conceito dentro de segurança da informação, que é o conceito de Zero Trust. Isso. E aí eu queria saber como que a comunicação de, por exemplo, a blockchain com o conceito de Zero Trust, se blockchain ela seria um ponto, digamos assim, que facilitaria Zero Trust, ou se ela e o Zero Trust estão competindo na mesma área, só que elas têm aplicabilidades diferentes. Porque, querendo ou não, quando eu vejo essa ideia de um ambiente controlado, eu já penso assim, você não confia em ninguém, você não confia na sua rede, você não confia em nada. Como que você aplica isso na blockchain, que em teoria a sua publicidade está visível? Bom, agora eu vou fazer uma realidade, que eu nunca parei para pensar nisso. Tá? Não, obrigado por trazer o nosso grupo de excelência justamente para esse tipo de problema, tá? Coisas que a gente nunca pensou, né? A gente começar a dar uma olhada nisso. Eu acho que faz todo sentido, tá? Eu não sei se dá para fazer uma blockchain Zero Trust, eles estão indo nesse caminho, tá? Porque você vai estar rodando coisas em computadores de outras pessoas, como é que você... Saca? Você tem que ir no limite do Zero Trust, porque realmente você não confia em quem está rodando, mas assim, até que ponto você consegue fechar seu sistema, sendo que você está dentro da máquina da outra pessoa? Tem, inclusive, um dos caras que inventou o C, ele fala numa cadeia de confiança onde,
Se o primeiro computador foi corrompido e começou a gerar compiladores corrompidos, hoje o nosso sistema é corrompido e a gente nem sabe. Então, assim, é o paradigma de um cara que inventou o seu, eu não lembro o nome dele agora, tá? Não foi o Hit, foi o outro cara lá. Aí, então, assim, então a gente tem que pensar nisso até onde a gente consegue ir com o Zero Trust na blockchain, porque, por definição, ela vai rodar em lugares onde você realmente não confia, saca? Só que, assim, você também não tem controle de onde ela está rodando. E o Zero Trust, geralmente, você tem controle. Você não confia, mas você tem controle no que está acontecendo ali, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Acho que acabou. Obrigado mais uma vez. Valeu. E agora fica com o Marcelo aqui. Pessoal, são poucas palavras. Eu só tenho a agradecer todo o empenho da equipe do VNT School por ter organizado esse evento maravilhoso. Quem não pôde vir aqui no auditório perdeu, né? Tá realmente maravilhoso. O conteúdo que toda a nossa equipe de tecnologia disponibilizou, né? Aos nossos convidados, sempre parceiros, né? Tanto os nossos conselheiros, os nossos convidados, né? Então, professor Leonardo sempre nos ajudando, tanto na parte do EBI, o professor Lotufo, então muita gente aí que sempre está ajudando a gente. Esse é um conteúdo muito difícil, né? Porque a gente fala aí várias coisas, a gente teve palestras internas, né, ao público do Venturos e do ITRI, a gente teve um keynote muito bom com o Cláudio Garcia, agora a gente vai ter mais um keynote de encerramento com as linhas de pesquisa que o Centro de Excelência do Venturos está fazendo, tá? Então não deixem de aproveitar, essa vai ser no Teams. As palestras vão estar disponíveis na rede, tá? Aproveitem. Então, o Venturos realmente acredita que nada vale o conhecimento que a gente está pesquisando e que a gente está gerando se a gente não puder compartilhar. Não existe mais ninguém trabalhando sozinho nesse mundo, né? Eu acho que ontem, na palestra do Futuro da IA, a gente pôde ver várias iniciativas, né, de centros de excelência em IA, compartilhando, né, fazendo projetos em rede, e esse é o futuro que a gente acredita cada vez mais. A gente fez uma provocação do nosso Summit, que é o futuro, né? Como que vai estar o mundo daqui a 5 anos. Mas nós vivemos esse futuro. Os 5 anos já começou no Venturos, já há algum tempo. Então, bem-vindos a 2029, a 2030, porque a gente já está vivendo isso. Muito obrigado, um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para todos. Encontro vocês na festa de celebração do Venturos, ok? Até mais. Tchau, tchau.